A ansiedade é um sentimento natural, tanto na infância como em qualquer outra etapa da vida. Mas o problema tem afetado muito as crianças. Em suas formas mais graves, ela pode afetar o raciocínio, a habilidade de tomar decisões, aprendizado e também a concentração. Quando é diagnosticado o distúrbio, o tratamento começa em casa, com a mudança no comportamento dos pais. Antes as crianças não eram tão ansiosas como são atualmente. E uma das características principais dessa manifestação da ansiedade é a ausência dos pais na dinâmica familiar como agentes educativos eficazes. Quanto mais ausentes os pais do processo educativo dos filhos, maior a chance da criança desenvolver um transtorno ansioso. Pesquisas recentes revelam que o transtorno cresceu 60% entre as crianças com mais de 5 anos. Segundo este professor de psicologia, o problema tende a crescer ainda mais. Com a pressão do mundo contemporâneo, é comum que os pais trabalhem mais, possuam um tempo mais conturbado para poder organizar as atividades dentro de casa. Todos esses fatores, incluindo o trabalho, eles facilitam que a criança apresente sintomas que, na verdade, são sintomas da cultura em geral. A ansiedade infantil pode ser causada por problemas psicológicos, alterações nos transmissores químicos cerebrais, doenças na tireoide, infecções e até mesmo componentes genéticos. O diagnóstico quase sempre é simples e o tratamento envolve acompanhamento psicológico e, em alguns casos, a necessidade de medicamento. Tem um componente genético, mas esse componente, perto do componente cultural, ele não tem tanta relevância quanto ao modo que os pais educam os filhos. Nós temos 2 tipos de tratamento. Um é realizado por psicólogos, que é a psicoterapia, que envolve basicamente a modificação da dinâmica familiar com treino de pais, uma orientação no estilo educativo do cotidiano da família, e um segundo realizado por psiquiatras e neurologistas, que é o tratamento medicamentoso. Esta médica pediatra explica como os sintomas aparecem e de que forma os pais podem colaborar com o tratamento. Então, os sintomas são os sintomas gerais. Então, pode ter dor de barriga, diarreia, vômitos, dor de cabeça. Às vezes pode até comprometer o estado geral da criança, perda de peso, mas só que são sintomas repetitivos. Sempre está relacionado a algum evento. Por exemplo, uma escola, mudança de professor, uma festa, uma prova, uma competição, um sono noturno bom, porque as crianças estão dormindo muito tarde. E com isso o sono é curto, noturno, e as crianças estão começando a assistir muitos programas inapropriados para a idade deles. E essas informações que eles recebem acabam levando à ansiedade, ao medo, à angústia também. Então, os pais serem um pouquinho mais controladores em relação aos horários para as crianças. Uma boa alimentação e, evidente, uma diversão, um passeio, tudo isso ajuda. Isso nos casos leves. Quando os pais já não conseguem lidar com isso, ou às vezes tem uma separação um pouquinho assim mais conflitante, aí precisa de um acompanhamento psicológico. Segundo a doutora Ivonete, a maioria dos casos é leve. A maioria é casos leves que dá para resolver. Alguns vão para acompanhamento psicológico, mas com bons resultados. Mas se a ansiedade não for tratada, as consequências podem refletir no futuro da criança. No futuro você pode falar em crianças que têm uma insegurança emocional grande. Pode atrapalhar vários aspectos da vida dela em geral. O principal deles é o aspecto social. A ansiedade não tratada, por exemplo, vai fazer com que a pessoa tenha uma relação amorosa deficitária, que não tenha segurança para poder trabalhar e desenvolver algum trabalho, que não consiga permanecer no emprego, dentre outras ocasiões que estão relacionadas.